Capítulo 4. Verão, 17 anos atrás. Nenhum garoto nunca tinha entrado no meu quarto até aquela noite em que Charlie deixou Sam na porta do nosso chalé. Assim que ficamos sozinhos, o gato comeu minha língua, de tão nervosa. Sam não parecia estar com o mesmo problema. Então, Perséfone, que nome é esse? Perguntou ele, enfiando um terceiro óreo na boca. Estávamos sentados no chão, com a porta aberta por insistência da minha mãe. Considerando seu mau humor quando nos conhecemos, ele estava muito mais falante do que eu esperava. Em poucos minutos fiquei sabendo que Sam tinha morado na casa vizinha a vida toda, que também ia começar o 9º ano no outono e que gostava bastante do Weezer, mas tinha herdado a camiseta do irmão. Quase todas as minhas roupas já foram dele, explicou, com naturalidade. Minha mãe não parecia satisfeita quando perguntei se Sam poderia ficar lá em casa aquela noite. Não sei se é uma boa ideia, Perséfone, disse ela devagar, bem na frente dele. Então se voltou para o meu pai, esperando sua contribuição. Acho que era menos por Sam ser menino e mais porque minha mãe queria me manter longe de outros adolescentes por pelo menos 2 meses antes de voltarmos para a cidade. Ela precisa de um amigo, Diane, respondeu meu pai, para completar minha angústia. Deixando meu cabelo cair no rosto, agarrei Sam pelo braço e o puxei em direção à escada. Demorou 5 minutos para minha mãe vir dar uma olhada na gente com um prato de Oreos na mão, como ela fazia quando eu tinha 6 anos. Fiquei surpresa por ela não ter levado copos de leite. A gente estava mastigando os biscoitos com o peito salpicado de migalhas pretas, quando Sam perguntou sobre o meu nome. Vem da mitologia grega, eu disse. Meus pais são nerds demais. Perséfone é a deusa do submundo. Não combina muito comigo. Ele examinou o pôster do monstro da Lagoa Negra e a pilha de livros de terror na minha mesa de cabeceira. Então fixou o olhar em mim com uma sobrancelha erguida. Não sei. Deusa do submundo? Parece que combina com você. Achei bem legal. Sam desviou o olhar, a expressão ficando séria. Perséfone, Perséfone. Ele rolava meu nome na boca como se tentasse descobrir seu gosto. Eu acho legal. Sam é a abreviação de quê? Perguntei, minhas mãos e meu pescoço ficando quentes. Samuel? Não, ele sorriu. Samson? Samwise? Ele recuou a cabeça como se eu o tivesse surpreendido. O Senhor dos Anéis, bacana. Sua voz falhou no bacana e ele me deu um sorriso desalinhado que fez a minha adrenalina subir de novo. Mas não, é só Sam. Minha mãe gosta de nomes curtos para meninos, tipo Sam e Charles. Ela diz que os nomes curtos são mais fortes, mas às vezes, quando está irritada para valer, ela me chama de Samuel. Diz que isso dá mais material para trabalhar. Dei risada, e o meio sorriso dele se transformou em um todo aberto, uma ponta ligeiramente mais alta que a outra. Ele tinha esse jeito fácil, como se não estivesse tentando agradar ninguém. Gostei disso. Era exatamente como eu queria ser. Eu estava tirando os farelos de biscoito quando Sam voltou a falar. Então, o que o seu pai quis dizer àquela hora? Fingi não entender, esperando que de alguma forma ele não tivesse ouvido. Sam apertou os olhos e acrescentou calmamente. Sobre você, precisar ter um amigo. Estremeci, depois engoli a saliva, sem saber o que ou quanto dizer a ele. Eu tive alguns, fiz aspas no ar com os dedos, problemas com umas meninas da escola este ano. Elas não gostam mais de mim. Mexi na minha pulseira enquanto Sam ponderava a respeito. Quando olhei, ele estava me encarando, as sobrancelhas enrugadas como se estivesse resolvendo um problema de matemática. 2 meninas da minha sala foram suspensas por bullying no ano passado. Ele contou por fim. Elas fizeram uns meninos convidarem uma menina para sair, só de zoeira, e depois elas provocaram a garota porque ela acreditou. Por mais que me desprezasse, acho que Delilah não teria ido tão longe. Me perguntei se Sam tinha feito parte da pegadinha e, como se ele pudesse ver minha mente se debatendo, explicou. Elas queriam que eu participasse, mas não topei. Parecia maldoso e meio errado. É totalmente errado, enfatizei, aliviada. Mantendo os olhos azuis fixos em mim, ele mudou de assunto.
Me conta sobre essa pulseira em que você não para de mexer. É a minha pulseira da amizade. Antes de ser uma rejeitada social, eu era conhecida por duas coisas na escola: por adorar coisas de terror e pelas minhas pulseiras da amizade. Eu as trançava em padrões elaborados, mas isso era menos importante do que escolher as cores certas. Eu escolhia cuidadosamente cada paleta de modo a refletir a personalidade de quem usaria. A pulseira de Delilah tinha tons de rosa e vermelhos escuros, feminina e poderosa. A minha era uma mistura da moda de laranja neon, rosa neon, pêssego, branco e cinza. Delilah sempre foi a garota mais bonita e popular da nossa sala, e, mesmo que as outras meninas gostassem de mim, eu sabia que tinha esse status por ser próxima de Delilah. Quando recebi encomendas de pulseiras de todas as meninas da nossa sala e até de algumas alunas da 8ª série, senti que por fim tinha algo só meu, além de ser a acompanhante divertida de Delilah. Me senti criativa, descolada e interessante. Mas então, um dia, encontrei as pulseiras que tinha feito para minhas 3 melhores amigas cortadas em pedacinhos em cima da minha carteira. Quem te deu? Quis saber Sam. Ah, bem, ninguém. Fui eu que fiz. O padrão é bem legal. Obrigada. Eu me animei. Venho praticando o ano todo. Achei que os neons e o pêssego ficariam meio modernos juntos. Com certeza. Ele se inclinou mais para perto. Você pode fazer uma para mim? Perguntou-me encarando. Sam não estava brincando. Eu me empolguei e peguei o kit de bordado sobre a mesinha. Coloquei a caixinha de madeira com as minhas iniciais gravadas no chão entre nós. Tem um monte de cores diferentes aqui, mas não tenho certeza se tem alguma de que você goste, expliquei, puxando as meadas de linha arco-íris. Nunca tinha feito uma para um garoto antes. Me fala do que você gosta, e, se eu não tiver, posso pedir para a minha mãe me levar até a cidade e ver se a gente consegue encontrar. Em geral, eu conheço as pessoas um pouco melhor antes de fazer uma. Pode parecer bobo, mas tento combinar as cores com a personalidade delas. Não parece bobo, retrucou Sam. Então, o que essas cores dizem sobre você? Ele estendeu a mão e puxou uma das pontas penduradas no meu pulso. As mãos dele eram como seus pés, grandes demais para o corpo. Elas me lembravam as patas desproporcionais de um filhote de pastor alemão. Bem, essas cores não querem dizer nada, gaguejei. Só achei que era uma paleta sofisticada. Voltei a organizar as meadas, arrumando-as em uma fileira no piso de madeira, no espaço entre nós, do claro para o escuro. Talvez eu pudesse fazer em tons de azul para combinar com os seus olhos? Pensei em voz alta. Não tenho um monte de azuis, então vou precisar de mais algumas cores. Fitei Sam para ver o que ele achava, só que ele não estava olhando para as meadas. Olhava direto para mim. Tudo bem. Quero que seja igual à sua. Na manhã seguinte, engoli o café e corri para a água com meu kit. Sentei de pernas cruzadas no cais e prendi a pulseira no meu short com um alfinete para trabalhar nela enquanto esperava Sam. Quando ouvi seus passos pesados pelo cais vizinho, era quase como se ele estivesse bem ao meu lado. Sam estava com o mesmo short azul marinho do dia anterior, que parecia prestes a cair do seu quadril estreito. Acenei para Sam. Ele ergueu a mão e então pulou da ponta do cais e nadou de cachorrinho em minha direção, surgindo na minha frente em menos de 1 minuto. Você é rápido, eu disse, impressionada. Fiz natação, mas não sou nem de longe tão boa quanto você. Sam abriu seu sorriso torto, saiu do lago e sentou ao meu lado. A água escorria de seu cabelo e descia em riozinhos pelo rosto e pelo peito, que tinha uma forma quase côncava. Se ele estivesse de algum modo desconfortável por estar seminu ao lado de uma menina, não dava para dizer. Sam puxou as linhas de bordado em que eu estava trabalhando. Esta é a minha pulseira? Está ficando ótima. Comecei ontem, falei a Sam. Na verdade, não demora muito para ficarem prontas. Talvez eu consiga terminar até amanhã. Que bom! Ele apontou para a canoa. Pronta para receber o seu pagamento? Sam tinha concordado em me ensinar a dar uma cambalhota no lago, pulando da canoa em troca da pulseira. Com certeza. Respondi, tirando meu boné do Jays, um time de beisebol, e passando uma grande quantidade de protetor solar no rosto.
Você gosta mesmo de se proteger do sol, hein? Sam pegou o boné. Acho que sim. Bem, não. É que eu não curto sardas, e o sol me deixa com sardas. Elas ficam legais nos meus braços e tal, mas não quero no rosto inteiro. O que eu queria era uma tez macia e sem manchas como a de Delilah Mason. Sam balançou a cabeça, perplexo, então seus olhos se iluminaram. Sabia que sardas são causadas por uma superprodução de melanina que é estimulada pelo sol? Abri a boca. Que foi? É verdade. Não, eu acredito em você, respondi lentamente. É que é uma informação bem aleatória para você saber. Sam abriu um sorriso largo. Vou ser médico. Sei um monte de aspas no ar, fatos aleatórios, como você fala. Já sabe o que quer ser? Eu estava impressionada. Não fazia ideia do que queria fazer. Nem de longe. Inglês era a matéria em que eu me saía melhor, e eu gostava de escrever, mas nunca pensei em ter um emprego de adulto. Sempre quis ser médico, cardiologista, mas minha escola meio que é uma merda. Não quero ficar preso aqui para sempre, então eu aprendo coisas sozinho. Minha mãe compra uns livros usados para mim pela internet, explicou Sam. Assimilei a informação. Quer dizer que... Você é inteligente, hein? Acho que sim. Sam se levantou, um monte de braços e pernas e articulações angulosas, e me puxou pelos braços. Era surpreendentemente forte para uma pessoa tão mirrada. E sou um nadador sensacional. Vem, vou te ensinar a dar essa cambalhota. Inúmeras barrigadas, alguns mergulhos e um salto mortal quase bem-sucedido depois, Sam e eu estávamos estirados na canoa, de cara para o céu, o sol já quente da manhã secando nossa roupa de banho. Você está sempre fazendo isso, disse Sam, olhando para mim. Fazendo o quê? Mexendo no cabelo. Dei de ombros. Eu devia ter ouvido minha mãe quando ela me disse que franja não ficava bem para o meu tipo de cabelo. Mas, em vez disso, em uma noite de primavera, enquanto meus pais corrigiam provas, coloquei a mão na massa e nas tesouras de costura boas da minha mãe. Só que eu não conseguia fazer a franja ficar reta, e cada tesourada só piorava as coisas. Em menos de 5 minutos, tinha talhado meu cabelo inteiro. Desci a escada até a sala de estar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ouvindo minhas fungadas, meus pais se viraram e me viram de pé com uma tesoura na mão. Perséfone, mas o que é isso? Minha mãe arquejou e se atirou na minha direção, olhando meus pulsos e braços atrás de marcas de estragos, antes de me abraçar com força, enquanto meu pai continuava sentado, boquiaberto. Não se preocupe, querida, vamos consertar isso. Minha mãe se afastou para marcar um horário no salão que frequentava. Se é para ter franja, ela tem que parecer intencional. Papai me deu um sorriso fraco. Onde você estava com a cabeça, gatinha? Meus pais já tinham feito uma oferta por uma propriedade perto do lago em Barry's Bay, mas me ver com aquela tesoura na mão deve ter deixado os dois perplexos, porque no dia seguinte meu pai ligou para a corretora e disse para ela aumentar a oferta. Eles me queriam fora da cidade logo após o término do ano letivo. Até hoje, acho que eles estavam exagerando. Diane e Arthur Fraser, ambos professores da Universidade de Toronto, me idolatravam daquele jeito típico de pais mais velhos de classe média alta com filho único. Minha mãe, professora de sociologia, tinha 30 e tantos anos quando me teve. Meu pai, que lecionava mitologia grega, tinha 40 e poucos. Cada pedido meu por outro brinquedo, uma ida à livraria ou material para um novo hobby, era recebido com entusiasmo e um cartão de crédito. Sendo uma criança que preferia ganhar estrelas douradas a causar problemas, eu não exigia da parte deles muita rigidez. E eles me mimaram bastante. Então, quando as 3 garotas que compunham meu círculo mais próximo de amizade me deram as costas, eu não estava acostumada a lidar com qualquer tipo de adversidade e não fazia ideia de como resolver isso a não ser tentando reconquistá-las o máximo que podia. Delilah era a líder incontestável do nosso grupo, posição que lhe conferimos porque ela tinha os 2 requisitos mais importantes para a chefia adolescente: um rosto excepcionalmente bonito e total consciência do poder que isso lhe dava. Como quem eu irritei foi Delilah, e era Delilah que eu precisava reconquistar, minhas tentativas de readmissão no grupo foram direcionadas a ela. Achei que cortar a franja igual a dela mostraria minha lealdade. Em vez disso, ela me viu na escola e levantou a voz em um sussurro exagerado para dizer: Meu Deus,
Todo mundo está de franja hoje em dia? Acho que está na hora de deixar a minha crescer. Todas as manhãs eu ficava apavorada em ir para a escola, sentar sozinha no intervalo, vendo minhas antigas amigas rirem juntas, me perguntando se era de mim que estavam rindo. Um verão longe de tudo, em que eu pudesse ler meus livros sem ficar preocupada em ser chamada de aberração e nadar sempre que quisesse, parecia o paraíso. Olhei para Sam. Cadê o seu irmão? Perguntei, lembrando que eles tinham brincado na água no dia anterior. Sam virou de barriga para baixo e se apoiou nos antebraços. Por que você quer saber do meu irmão? Perguntou ele, com as sobrancelhas franzidas. Por nada. Só perguntei. Os amigos dele vão na casa de vocês hoje à noite? Sam me olhou de lado. O que eu queria saber de verdade era se ele queria passar um tempo comigo de novo. Os amigos dele ficaram até bem tarde. Sam respondeu por fim. Ele ainda estava dormindo quando vim para o lago. Não sei quais são os planos para hoje à noite. Ah, eu disse hesitante, depois decidi arriscar. Bem, se você quiser aparecer de novo, seria legal. Nossa TV é meio pequena, mas nós temos uma coleção grande de DVDs. Talvez eu apareça. Sam respondeu, sua testa relaxando. Ou você pode ir à nossa casa. A TV lá é bem decente. Minha mãe nunca está em casa, mas ela não ia ligar de você estar lá. Ela deixa vocês receberem amigos quando não está? Meus pais não eram muito rígidos, mas estavam sempre em casa quando alguém ia lá me ver. 1 ou 2 não tem problema, mas o Charlie gosta de fazer festas. São festas pequenas, mas a minha mãe fica brava se chega em casa e tem, 10 pessoas lá. Isso acontece muito? Eu nunca tinha ido a uma festa de adolescente. Me arrastei até a beirada da canoa e mergulhei os pés na água para me refrescar. Acontece, mas na maioria das vezes elas são bem chatas e a minha mãe não fica sabendo. Sam veio se sentar do meu lado, mergulhando as pernas finas no lago, balançando-as para a frente e para trás. Em geral, eu fico no meu quarto, lendo ou fazendo qualquer outra coisa. Se for uma menina, aí ele tenta se livrar de mim como ontem à noite. Ele tem namorada? Perguntei. Sam colocou para trás o cabelo que tinha caído no olho e me lançou um olhar desconfiado. Eu nunca tinha tido um namorado, e ao contrário de muitas garotas da minha sala, arranjar um não estava no topo da minha lista de prioridades. Mas também nunca tinha beijado na boca e daria o braço direito para que alguém achasse que eu era bonita o suficiente para me beijar. O Charlie sempre tem uma namorada, apontou ele, só que ele não fica com elas por muito tempo. Então, mudei de assunto. Como é esse negócio de a sua mãe não ficar muito em casa? Você faz muita pergunta, sabia? Sam não disse isso de um jeito ríspido, mas seu comentário me fez sentir uma pontada de medo no pescoço. Hesitei. Não tem problema, disse ele me cutucando com o ombro. Senti o corpo relaxar. A minha mãe gerencia um restaurante. Você provavelmente ainda não conhece. O Tavern. É da nossa família. Na verdade, eu conheço, sim. Lembrei do terraço lotado. Minha mãe e eu passamos de carro na frente. Que tipo de restaurante é? Polonês? Com pierogi e tal? Minha família é polonesa. Eu não fazia ideia do que era um pierogi, mas não deixei transparecer. Parecia bem cheio quando a gente passou. Não tem muitos lugares para comer aqui, mas a comida é boa. Minha mãe faz os melhores pierogis, só que ela trabalha muito, então na maioria dos dias não está em casa a partir do começo da tarde. Seu pai não ajuda? Sam fez uma pausa antes de falar. Não. Certo, e por que não? Meu pai morreu, Percy. Foi o que ele disse, vendo um jet ski passar. Eu não sabia o que responder, e não deveria ter respondido mesmo. Mas, em vez disso, soltei. Nunca conheci ninguém que não tivesse pai. Imediatamente quis recolher as palavras e enfiá-las de volta na garganta. Meus olhos se arregalaram de pânico. Ia ser mais ou menos constrangedor se eu pulasse no lago? Sam se virou devagar para mim, piscou uma vez, olhou bem nos meus olhos e disse: Nunca conheci ninguém com a língua tão solta. Era como se eu estivesse presa em uma rede. Fiquei ali sentada, com a boca aberta, a garganta e os olhos ardendo. E então, a linha reta de seus lábios se curvou de um lado, e ele riu. Brincadeira, disse. Não a parte de o meu pai ter morrido. Você tem a língua solta mesmo, mas eu não ligo. Meu alívio foi instantâneo,
Mas então Sam colocou as mãos nos meus ombros e deu uma leve sacudida. Fiquei tensa. Era como se todas as terminações nervosas do meu corpo tivessem se descolado para debaixo dos dedos dele. Sam me olhou de um jeito engraçado, apertando meus ombros suavemente. Tudo bem por aí? Ele baixou a cabeça para que nossos olhares se encontrassem. Inspirei vacilante. As coisas às vezes simplesmente saem da minha boca antes de eu saber como elas vão ser ouvidas, ou até o que estou falando de verdade. Eu não quis ser grosseira. Sinto muito pelo seu pai, Sam. Obrigado. Ele disse brandamente. Faz um pouco mais de um ano, mas a maioria do pessoal na escola ainda age estranho comigo. Prefiro 1000 vezes as suas perguntas à pena deles. Tá bom. Mais alguma pergunta? Lançou ele com um sorriso. Vou guardar para mais tarde. Eu já estava de pé, com as pernas trêmulas. Quer me ensinar aquela cambalhota de novo? Ele se levantou e pulou ao meu lado, um sorriso torto na boca. Não. E então, num piscar de olhos, Sam agarrou minha cintura e me empurrou para a água. Caímos em uma rotina fácil naquela primeira semana de verão. Havia um caminho estreito junto à margem que cortava a vegetação entre nossas casas, e íamos e voltávamos por ele várias vezes por dia. Passávamos as manhãs nadando e pulando da canoa. Depois líamos no cais até o sol ficar quente demais, e então pulávamos na água de novo. Apesar de Sue ficar bastante no restaurante, levou só alguns dias para ela descobrir que Sam e eu estávamos passando mais tempo juntos do que separados. Ela apareceu na nossa porta, com Sam a tiracolo, segurando um grande pote com pierogies caseiros. Sue era incrivelmente jovem, bem mais nova que os meus pais, e se vestia mais como eu do que como uma adulta, com short jeans e uma regata cinza, e o cabelo loiro platinado preso em um rabo de cavalo balançante. Ela era pequena e doce, e seu sorriso era largo, com covinhas como as de Charlie. Minha mãe fez um bule de café e os 3 adultos se sentaram no deck para conversar enquanto Sam e eu bisbilhotávamos do sofá. Sue garantiu a minha mãe e meu pai que eu era bem-vinda na sua casa a qualquer momento, que Sam era um garoto absurdamente responsável e que ela ficaria de olho em nós, pelo menos quando estivesse em casa. Ela deve ter tido aqueles meninos logo depois de sair do ensino médio. Ouvi minha mãe dizendo para o meu pai naquela noite. É diferente para estas bandas, foi o comentário dele. Sam e eu acabávamos passando a maior parte do tempo no lago ou na casa dele. Nos dias em que o sol estava quente demais, subíamos para sua casa, que fora construída no estilo fazenda antiga, pintada de branco. Uma cesta de basquete ficava acima da porta da garagem. Sue odiava ar-condicionado e preferia manter as janelas abertas para sentir a brisa do lago, mas o porão estava sempre fresco. Sam e eu nos deitávamos nas 2 pontas do sofá xadrez vermelho e colocávamos um filme. Estávamos começando a repassar minha coleção de terror. Sam só tinha visto 1 ou 2 deles, mas não demorou muito para ele se contagiar pelo meu entusiasmo. Acho que metade da diversão para Sam era corrigir todo e qualquer detalhe cientificamente infundado em que reparava. A quantidade irreal de sangue era seu ponto de discordância favorito. Eu revirava os olhos e dizia, obrigada, professor. Mas gostava de como ele prestava atenção. Nós nos revezávamos para escolher o que íamos assistir, mas, de acordo com Sam, eu ficava toda esquisita quando ele queria assistir Uma Noite Alucinante. Eu tinha meus motivos. Era por causa daquele filme que minhas 3 melhores amigas não falavam mais comigo. Acabei contando toda a história para Sam, que envolvia uma festa do pijama na minha casa e uma sessão infeliz do filme mais sangrento e obsceno da minha coleção. Como Delilah, Yvonne e Marissa tinham gostado das histórias de terror que eu lera na escola, presumi que Uma Noite Alucinante não seria nada demais. Nós nos amontoamos ao redor da TV, aninhadas em cobertores e travesseiros, de pijama, com tigelas de pipoca na mão, e assistimos a um grupo de jovens atraentes de 20 e poucos anos indo para uma cabana pavorosa na floresta. Durante a cena mais perturbadora, Delilah cobriu o rosto, saltou do sofá e correu para o banheiro, deixando uma mancha molhada no tecido de microfibra. As meninas e eu trocamos olhares arregalados, e eu corri até o armário para pegar toalhas de papel e um frasco de produto de limpeza. Eu esperava que Delilah esquecesse a coisa toda de ter feito xixi nas calças quando voltássemos para a escola. Ela não esqueceu.
Muito longe disso. Se ela tivesse esquecido, eu teria sido poupada dos meses seguintes de tortura. Foi bem nojento, comentou Sam quando os créditos estavam subindo. Mas também incrível, não é? Eu disse, pulando de joelhos para olhá-lo de frente. É um clássico. Não sou uma esquisitona por gostar disso, né? Os olhos dele se arregalaram com minha súbita onda de energia. Eu parecia maluca? Provavelmente sim. Bem, dá para entender por que a tal da Delilah ficou tão apavorada. Acho que não vou conseguir dormir hoje. Mas ela é uma idiota, e você não é estranha por gostar do filme, continuou ele. Caí de volta no sofá, satisfeita. Você só é esquisitona no geral, acrescentou, tentando não sorrir, e eu joguei uma almofada nele. Sam ergueu as mãos e riu. Mas eu gosto de coisas esquisitas. Eu teria ficado grata por qualquer amigo naquele verão, mas conhecer Sam foi como ganhar na loteria da amizade. Ele era nerd, no bom sentido, e sarcástico de um jeito hilário. Sam gostava de ler quase tanto quanto eu, embora curtisse mais livros sobre magos e revistas de ciência e natureza. No porão dele havia uma prateleira inteira de National Geographic, e acho que ele tinha lido todas. Sam estava rapidamente se tornando a minha pessoa favorita, e tenho certeza da reciprocidade disso. Sam sempre estava usando a pulseira que eu tinha feito para ele. Uma vez, ele a puxou para o lado e me mostrou o círculo de pele pálida por baixo. Às vezes, Sam ia passar uma manhã ou tarde terrivelmente longa com seus amigos da escola, mas, quando estava em casa, quase sempre nós estávamos juntos. No meio do verão, um punhado de sardas pontilhava meu nariz, minhas bochechas e meu peito. Como se elas tivessem de alguma forma burlado minha atenção, Sam se inclinou bem perto do meu rosto um dia quando estávamos deitados na canoa e disse: Acho que o protetor solar 50 não deu conta. Acho que não, resmunguei. E obrigada por lembrar. Não entendo por que você odeia tanto as suas sardas, disse ele. Eu gosto delas. Eu o encarei, sem piscar. Sério? Quem é que, em sã consciência, gosta de sardas? Pensei. Sim. Sam falou e me lançou um olhar que dizia: por que você está agindo tão esquisito? Que optei por ignorar. Jura pelo quê? Jurar pelo quê? Perguntou ele, e eu hesitei. Você disse: jura pelo quê? Pelo que você quer que eu jure? Sam perguntou. Fiquei sem ideias. Olhei em volta, meu olhar pousando no pulso dele. Jura pela nossa pulseira da amizade. Suas sobrancelhas franziram. Depois ele estendeu a mão e enganchou o dedo indicador debaixo da minha pulseira, puxando-a de leve. Eu juro, afirmou Sam. Agora jura você que vai deixar essa obsessão bizarra por sardas pra lá. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios, e eu soltei uma risadinha antes de estender a mão e enganchar meu dedo na pulseira dele, puxando-a como ele tinha feito com a minha. Eu juro. Revirei os olhos, mas secretamente fiquei satisfeita, e não liguei muito para minhas sardas depois disso. Halloween, em agosto, foi o nome oficial que Sam e eu demos para a semana em que fizemos maratona da franquia Halloween. Tínhamos acabado de colocar o quarto filme quando Charlie desceu a escada do porão usando sua cueca boxer e se jogou no sofá entre nós. Charlie, aprendi, estava sempre com um sorriso e raramente com uma camiseta. Será que você não consegue mais desgrudar dela, Samuel? Ele riu. Será que você consegue ficar um pouquinho mais pelado, Charles? Rebateu Sam. Charlie deu um sorriso, deixando os dentes à mostra. Mas é claro! Gritou ele, pulando e enganchando os polegares no cós da cueca. Soltei um grito, tapando os olhos. Caramba, Charlie! Já chega! Berrou Sam, com a voz falhando. Os dois Florek gostavam de se provocar. Eu era o alvo das leves gozações de Sam, e Sam era submetido às críticas implacáveis de Charlie a respeito de sua magreza e inexperiência sexual. Era raro Sam revidar, e o único sinal de irritação era a mancha vermelha em suas bochechas. No lago, Charlie empurrava Sam na água em qualquer oportunidade, a ponto de até eu achar aquilo irritante. Ele faz isso mais quando você está por perto, Sam comentou um dia. Charlie riu e voltou a afundar no sofá. Ele me deu uma cotovelada de lado e disse: Seu pescoço está todo manchado, Percy. Ele desgrudou meus braços do meu rosto,
Colocou a mão no meu joelho e apertou. Desculpa, não quis te chatear. Olhei para Sam, mas ele estava encarando a mão de Charlie na minha perna. Fomos interrompidos por Sue nos chamando para o almoço. Uma travessa de pierogies de batata com queijo nos esperava na mesa redonda da cozinha. Era um espaço bem iluminado com armários creme, janelas com vista para o lago e uma porta de vidro de correr que dava para o deck. Sue estava na pia com seu short jeans e uma camiseta branca, o cabelo preso para trás em seu rabo de cavalo costumeiro, lavando uma panela grande. Oi, Sra. Florek. Eu me sentei, me servindo de 3 meias-luas enormes. Obrigada por fazer o almoço. Ela se virou da pia. Charlie, vai colocar uma roupa. E de nada, Percy. Eu sei como você gosta dos meus pierogies. Eu amo. Me derreti e ela abriu um de seus sorrisos mostrando os dentes e as covinhas para mim. Sam me contou que os pierogies eram a comida favorita do pai dele e que Sue tinha parado de fazê-los em casa até eu aparecer. Depois que terminei minha porção, coloquei mais no meu prato junto com uma grande quantidade de sour cream. Sam, a sua namorada come feito um cavalo, Charlie provocou. Estremeci ao ouvir a palavra com N. Para com isso, Charlie, retrucou Sue. Nunca comente sobre o quanto uma mulher come e não provoque os dois. Eles são novos demais para isso, aliás. Bem, eu não sou novo demais, retrucou Charlie, mexendo as sobrancelhas na minha direção. Quer trocar, Percy? Charlie, berrou Sue. Só estou brincando. Ele levantou para limpar o prato, batendo na parte de trás da cabeça do irmão. Tentei cruzar meu olhar com o de Sam, mas ele estava de cara fechada para Charlie, o rosto da cor de um tomate maduro. Quando a última semana das férias de verão ia chegando ao fim, comecei a ficar apavorada com a ideia de voltar para a cidade. Eu sonhava que ia para a escola pelada e que encontrava a pulseira de Sam retalhada em pedaços laranja e cor-de-rosa na minha mesa. Estávamos deitados na canoa na tarde anterior à minha partida. Eu tinha passado o dia inteiro tentando de tudo para que não fosse depressivo, mas pelo jeito não estava dando muito certo, porque Sam não parava de me perguntar se eu estava bem. De repente, ele se sentou e disse: Sabe do que você precisa? De um último passeio de barco. Os Florek tinham um pequeno motor 9.9 na popa do barco, a remo que Sam havia me ensinado a guiar. Peguei meu livro e Sam juntou a vara e a caixa de pescaria. Colocamos nossas toalhas dobradas em cima dos bancos e nos sentamos com os trajes de banho úmidos e os pés descalços. Guiei o barco até uma baía cheia de juncos, onde Sam alegava ser um bom lugar para pescar, e desliguei o motor. Eu estava vendo-o arremessar a linha da dianteira do barco quando ele começou a falar. Foi um ataque do coração, disse, com os olhos fixos na vara. Engoli em seco, mas fiquei em silêncio. A gente não fala muito sobre ele lá em casa, acrescentou, recolhendo um pouco a linha. E definitivamente eu não falo com os meus amigos. Eles quase não conseguiam olhar para mim no funeral. E até agora, se comentam alguma coisa sobre um dos pais deles, me olham como se tivessem dito alguma coisa super ofensiva por acidente. Que droga isso? Respondi. Posso te contar tudo sobre o meu pai se você quiser. Mas já vou avisando, ele é chato pra caramba. Ele sorriu e eu continuei. Mas sério, você também não precisa falar comigo. Se não quiser, não precisa. Mas aí é que tá. Sam apertou os olhos em direção ao sol. Eu quero. Eu queria que a gente falasse mais sobre meu pai lá em casa, mas isso deixa a minha mãe triste. Ele largou a vara e olhou para mim. Estou começando a esquecer umas coisas sobre ele, sabe? Subi no banco do meio, mais próximo de Sam. Na verdade, eu não sei. Não conheço ninguém que não tem pai, lembra? Cutuquei o pé dele com o dedo do pé, e ele conteve uma risada. Mas eu consigo imaginar. Eu posso ouvir você. Sam assentiu uma vez e passou a mão no cabelo. Foi no restaurante. Ele estava cozinhando. Minha mãe estava em casa e alguém ligou para dizer que o meu pai tinha caído e que ele tinha sido levado de ambulância para o hospital. A gente demorou só 10 minutos para chegar lá. Você sabe como o hospital é perto. Mas não adiantou. Ele já tinha ido embora. Sam disse isso rapidamente, como se pronunciar as palavras do esse. Estendi minha mão e apertei a dele. Então girei sua pulseira para que a parte mais bonita do padrão ficasse para cima. Sinto muito,
sussurrei. Isso explica o negócio de ser médico, né? Dava para dizer que ele estava tentando soar otimista, mas sua voz estava embargada. Eu sorri, mas não respondi. Me conta como ele era quando você estiver pronto. Pedi em vez disso. Quero saber tudo sobre ele. Tá bom. Ele voltou a pegar a vara. Depois acrescentou. Desculpe por ter ficado todo emo no seu último dia. Combina com o meu humor, não tem problema. Dei de ombros. Estou meio deprimida com o fim do verão. Não quero voltar para casa amanhã. Ele cutucou meu joelho com o dele. Eu também não quero que você volte.